Essa aula, ela faz parte desse conteúdo que nós estamos falando aí a respeito de traumas, rejeições, esse módulo sobre cura emocional, abordando como aconselhar, como ajudar e ajudando você também dentro dessa questão das rejeições, dos traumas, das feridas emocionais na nossa vida. Você está participando do módulo 2, esse módulo tem como objetivo, como eu já disse, trabalhar o entendimento, trabalhar nosso entendimento a respeito de como ajudar pessoas, como oferecer à pessoa o aconselhado, o discípulo, a pessoa que você está ajudando e a sua vida também no que diz respeito ao aconselhamento nas feridas emocionais. E dentro dessa abordagem de aconselhamento nas feridas emocionais, nos traumas e nas rejeições, nós vamos focalizar hoje, nós vamos trabalhar hoje esta questão das rejeições, lidando com as rejeições, lidando com a ferida da rejeição. Tem um texto que eu gosto muito, porque mostra realmente que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também passou por rejeições. A palavra de Deus diz que Jesus passou por todas as coisas à nossa semelhança. Então, se é todas as coisas, amado, inclusive rejeição. Eu sempre digo, querido, que nós que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós é fácil ouvir, para nós é fácil ouvir um sermão, ler na Bíblia, que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, estando noiva de José. Para nós é fácil, que somos cristãos, que lemos esse texto na Bíblia. Agora imagine uma comunidade judaica. Imagine uma comunidade judaica, aonde era inconcebível a ideia de que Deus poderia vir na terra e gerar o filho dele no ventre de um ser humano, da sua criatura. Então, naquela comunidade ali de Israel, amado, de Jerusalém, aquela comunidade ali de Nazaré, você pode ter certeza que ninguém acreditava nessa história. Nem o José acreditou. Deus teve que fazer ele dormir e falar com ele em sonhos para que ele acreditasse que Maria estava grávida do Espírito Santo. Tanto é que quando você lê aqui, lá nos evangelhos, você vai ler a árvore genealógica de Jesus Cristo, quando vai falar a respeito de Jesus, fala, Jesus, aquele que todo mundo dizia, filho de José. Amado, ninguém acreditava nessa história que que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não. Ora, amado, se a Bíblia fala que todo mundo acreditava que José era o pai de Jesus, então significa, amado, que na cabeça de todo mundo, Jesus Cristo foi gerado como? Em pecado. Porque quando Maria ficou grávida, ela estava noiva de José. Se ela estava noiva de José, então Jesus, na cabeça de todo mundo, foi gerado em quê? Em pecado, em fornicação. Então, agora você imagine como é que seria Jesus lá naquela comunidade. Todo mundo falando assim, olha aquele menino lá, está vendo aquele menino ali? A mãe dele ficou grávida do noivo dela. Eles estavam noivos e o José engravidou Maria. E veio com um papo de que o Espírito Santo engravidou ela. Amado, então Jesus, desde a tenra infância, já sabia exatamente o que era ser rejeitado. Foi achado lá um sítio arqueológico da cidade de Nazaré, e descobriu-se na cidade de Nazaré, amado, que aquele povoado ali era como se fosse uma comunidade, uma favela mais simples, uma favela pobre. Jesus Cristo, com certeza, poderia ser um menino correndo numa favela pobre de qualquer cidade do Brasil. Pobre, carregando o escândalo de ser gerado fora da aliança do casamento. Não sei se você sabe, na época de Jesus e até hoje na Bíblia, no Velho Testamento, uma criança que é gerada fora da aliança do casamento é chamada de filho
bastardo. Filho bastardo. Então Jesus era visto na comunidade como um filho bastardo. Por isso que quando eu olho para Isaías 53, que diz no verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Ele era um homem de dores, experimentado, numa outra tradução fala, experimentado em sofrimentos, em trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, numa outra tradução fala, faziam um pouco caso dele. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amado, quando a Bíblia fala a respeito de rejeição, nós estamos falando exatamente do Senhor Jesus, que sofreu todo quanto é tipo de rejeição. O nosso Senhor Jesus sabe o que é ser rejeitado. Então, falar de rejeição tem como premissa entender que o nosso Senhor foi rejeitado. E quando a gente fala de rejeição, amado, nós estamos falando literalmente de uma dor. A rejeição, ela é como se fosse uma dor. A dor da rejeição. E pior, amado, é uma das piores dores que um ser humano pode sentir na alma. A rejeição é uma das feridas mais profundas que um ser humano pode sentir. E é interessante que existem feridas que elas não podem ser vistas, mas podem alojar profundamente em nossa alma e conviver com você por toda a sua vida. Amado, tem pessoas que passam a vida inteira sentindo uma dor terrível por conta de um pai que a rejeitou, por conta de uma mãe que a rejeitou, por conta de alguém que deveria te amar, te cuidar, te afirmar, e justamente essa pessoa te rejeitou. E são essas dores das rejeições, do abandono, que nós chamamos de feridas da alma. E quando essas feridas, querido, elas são feitas na infância, infelizmente, determinam muitas das vezes as piores reações e ações da sua vida. Pastor, eu não sei porquê, quando eu estou diante de uma situação, quando eu vejo isso, quando eu converso com aquilo, quando eu lido com essa situação, pastor, eu tenho uma reação que nem eu sei o que é. E geralmente, amado, falar de rejeição é falar justamente dos sentimentos mais terríveis que tem dentro do seu coração, que existem na sua alma, justamente porque elas foram criadas, geradas na sua infância. Rejeição é a dor mais insuportável que o ser humano carrega na sua alma. E pior que a maioria de nós não tem noção do quanto essa ferida está aí dentro de você. Quando a gente fala de rejeição, você não se sente rejeitado por um vizinho. Você se sente rejeitado por mim? Hã? Não, você se sente rejeitado pelo Samuel. Você se sente rejeitado pelo seu tio, pelo seu avô, pelo seu pai. Você não se sente rejeitado pelo presidente da República. Você não se sente rejeitado pelo prefeito de Goiânia. Você não se sente rejeitado. Amada, a rejeição, ela acontece justamente por pessoas que estão próximas à minha vida e à minha história. E a rejeição é justamente isso. Por quê, amado? Porque nós, seres humanos, temos um desejo na vida. Se você perguntar assim, qual que é o maior desejo que você tem dentro de você? Todos nós temos um desejo dentro de nós. E se a gente olhar para todos os desejos que você tem na vida, tem um desejo que você tem, que é o maior desejo que tem dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você tem desejos por ter dinheiro, você pode ter desejos por, sei lá, ter uma casa, você pode ter desejo de ser feliz, você pode ter desejo de amar alguém, mas tem um desejo que todo ser humano tem dentro dele. Na verdade, já fizeram até congressos para se discutir essa frase. Qual frase?
a frase que o maior desejo do ser humano é o desejo de ser desejado. Todos nós aqui desejamos ser desejado. Essa pessoa que você casou com ela porque ela te desejou. Essa pessoa que você a ama porque ela te desejou. Você serve a Deus e aceitou a Jesus Cristo porque você se sentiu desejado por Ele. Você não teria aceito um Deus que te rejeitou. Você não teria aceitado viver com um Deus que te rejeitou. Por isso que o maior desejo do ser humano é ser desejado. E todos nós temos a necessidade de sermos aceitos, de sermos reconhecidos. Amado, eu costumo falar que eu viajo esse Brasil de ponta a ponta. E eu tive muito problema de rejeição na minha vida, muito problema. Quem ouviu a ministração lidando com as carências, e eu vou, na ministração de semana que vem, eu acredito que eu vou falar mais um pouco, eu vou me aprofundar mais a respeito da rejeição que eu tive pelo meu pai. Meu pai me rejeitou a vida inteira, gente. Eu tive muita rejeição do meu pai. Eu cresci ouvindo do meu pai. O meu maior sonho é ouvir uma notícia que você morreu. Meu pai falava isso para mim. Às vezes eu saía assim porque eu era entregador de botijão de gás. Antigamente não tinha esses depósitos, né? Você colocava o botijão de gás numa bicicleta de cargueira e instalava, saía entregando esse botijão. Quantas vezes meu pai olhava para mim e falava assim: não vejo a hora de alguém chegar com a notícia aqui de que você foi atropelado por uma carreta. E eu ouvia isso. E eu passei a vida inteira, a minha adolescência inteira, sendo rejeitado pelo meu pai. Primeiro que em carência, você sabe disso, você deve ter ouvido isso em lidando com as carências, de que minha mãe me deixou com 1 ano e 3 meses na porta da casa da minha avó e nunca mais foi atrás de mim. Eu que fui atrás da minha mãe com 21 anos de idade. E até hoje, esse tempo atrás, meu filho estava lá na cidade dela, aí ele me ligou, ele foi viajar, aí ele ligou para mim: pai, de onde eu estou? Passei aqui, vou ter que resolver umas coisas aqui. De onde eu estou? Eu falei: onde você está? Estou na cidade da minha mãe, da sua mãe, cidade da minha avó. Pai, como é que eu falo com ela? Eu falei: sei como é que é essa história. Eu falei: filho, eu vou ligar para minha mãe, eu posso dar um número aí, mas com certeza ela não vai te receber. Porque eu passei a vida toda sendo rejeitado por ela. Infelizmente, é chato ouvir isso. Minha mãe, ela não soube ser mãe. E olha que ela teve 4 filhos. E nenhum filho dela ela cuidou. Nenhum filho ela cuidou direito. O único filho que ficou com ela entrou nas drogas de um jeito de ficar até louco. Completamente louco por conta de drogas. E aí eu liguei para ela: mãe, o João Pedro está aí na cidade da senhora, tal. Ela: ô meu filho, não tem como eu atender ele não. Hoje é dia de eu caminhar com a santa nas casas. E eu não sei que hora que eu paro, porque todo dia a gente sai rezando nas casas. E aí hoje é o dia que eu estou de escala. Aí eu sei que você não acredita nessas coisas não, filho. Mas mamãe hoje vai acompanhar a santa pelas casas aqui na cidade. Eu falei: João Pedro, minha mãe falou isso, isso e isso. Aí eu dei o telefone para ele, né? Quando foi no final da tarde, ela falou: pai, minha avó deu um perdidão em mim aqui, eu não consegui encontrar com ela. Eu falei: eu sei o que é isso. Querido, foram vários dias das mães. Foram dezenas de dias das mães que eu quis encontrar ela. E eu sei das feridas que isso produziu na minha vida. Eu sei o quanto foi terrível saber que a mulher que era minha mãe nunca me veio na minha direção. E quando isso acontece na infância, amado, você sabe, é aquilo que eu ensinei na aula, desenvolvimento desenvolvimento, as fases do desenvolvimento infantil de uma criança. O sentimento mais importante que uma criança precisa ter na vida é o sentimento de pertinência, de pertencer a uma família. E quando uma criança
não sabe, não é gerada, não é aceita, melhor dizendo, dentro de um ambiente onde ela é aceita, onde as pessoas desejam que ela esteja ali com aquela família. A pior coisa que um ser humano pode ter na vida é a rejeição de um pai e de uma mãe. Estudos dizem, amado, que a dor da rejeição ativa as mesmas áreas acionadas em dores físicas. Eles pegaram uma pessoa, colocaram numa cadeira, ligaram eletrodos, fios no cérebro dela, e mostrou cenas de pessoas que foram rejeitadas, pessoas que não conheceram seus pais, que não conheceram as suas mães, que foram abandonadas em orfanatos, em casas de repouso, foram abandonadas na vida. Pessoas que foram traídas pelos seus maridos e foram rejeitadas, deixadas sozinhas na vida, até com filhos. Homens que foram rejeitados pelas suas esposas. Famílias fragmentadas e pessoas que sofreram com essa perda. Pegou essa pessoa, sentou numa poltrona e começou a mostrar fotografias de família, de pai, de mãe, figuras que traz à memória o quanto ela sofreu com a dor da rejeição do passado. Amado, as áreas do cérebro do cérebro da pessoa começou a acender. Várias áreas começaram a acender. E eles viram exatamente as áreas que ela sentia a dor, sentia a rejeição. Qual área do cérebro aonde a rejeição acontecia? Porque cada área do seu cérebro, amado, foi feito para sentir uma coisa. Então você tem a área do lúdico, que é da fantasia, que é do desenho, da arte. Essa área é a área mais infantil do seu cérebro. As primeiras áreas estimuladas no nosso cérebro é a área da criatividade, da fantasia, do lúdico. Essa área são as primeiras áreas desenvolvidas no cérebro. Depois tem a lógica, depois tem as áreas do nosso cérebro que guardam as comidas, os cheiros, os gostos. Depois tem a área dos nossos cérebros que guarda as emoções, dos sentimentos. Toda a área do seu cérebro foi feita para uma determinada função. O movimento do seu braço, por exemplo. Existe uma área no seu cérebro que foi feita exatamente para guardar os movimentos da mão, os movimentos do braço, os movimentos de uma perna. Quando você sofre um derrame, um AVC, uma área do seu cérebro, quando você sofre um derrame, um AVC, uma área do seu cérebro é danificada. Mas vamos supor que a área que foi danificada é a área do seu lado direito. Aí você tem que fazer uma fisioterapia. Para que serve essa fisioterapia? Para pregar a área que você movimentava esse braço e falar para o seu cérebro, olha, a área que movimentava esse braço não funciona mais. Aí você fica fazendo exercício, todo dia o mesmo exercício. Por que na fisioterapia a pessoa fica fazendo aquele exercício que parece que não tem lógica? Por que eu fico fazendo aquele exercício toda hora? Fazendo aquele estímulo? Porque eu estou falando para o meu cérebro, desperta uma outra área para que o meu cérebro faça um outro caminho, uma outra cognição, para que o cérebro ache outro. Então, é como se fosse um terreno baldio. E aí você vai passando muito naquele lugar, vai formar o quê? Um trieiro. A Bíblia chama de vereda. Aí forma um trieiro. Aí se as pessoas começarem a parar de passar ali, o que vai acontecer com o mato? Vai crescer, vai desaparecer. Se as pessoas começarem a passar por outro caminho vai ser aberto. Então, a fisioterapia é para estimular um outro caminho. Então, o caminho que se fazia no cérebro era esse caminho para movimentar essa mão. Agora vai ter que abrir um outro caminho. Só que o caminho que é normal, que é o natural, acontece rápido. Você começa a crescer, você está lá com seus 4 meses, 7 meses, o cérebro já tem um caminho certo que movimenta braço, que movimenta perna. Uma criança, ela movimenta qual parte do corpo quando ela está desenvolvendo primeiro? Pescoço. Pescoço para de quê? De cair.
Depois ele aprende a movimentar qual parte? Tronco. Depois, perna. Se o seu filho tem 1 aninho de idade e o pescoço dele cai, ele tem sérios problemas cognitivos no cérebro dele. Se o seu filho tem 2 aninhos de idade e ele ainda não movimenta as pernas, ele tem sérios problemas cognitivos. Cada área do seu cérebro foi feito para produzir algo no seu corpo. E Deus deu a você essa área, esse cérebro, toda essa rede neural. Quando essa rede neural é comprometida, você tem que agora fazer aquilo que se fazia naturalmente. Você aprendeu, ninguém te ensinou a movimentar seu braço. Sim ou não? Agora você vai ter que reaprender. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não é natural. É uma outra área do seu cérebro. Presta atenção. Todas as áreas da sua vida, do seu cérebro, tudo que acontece na sua vida, existe uma área no seu cérebro feita para guardar essas informações. Toda experiência que você viveu na vida está registrada no seu cérebro. Só que, preste atenção, as rejeições que nós sofremos, você vai ouvir isso em trauma também. Comida foi feita para guardar numa área do cérebro. Cheiro foi feita para guardar naquela outra área. Alegria foi feita para guardar naquela outra área. Presta atenção. Rejeição. Não existe lugar para se guardar uma rejeição. É como se lá no seu cérebro tivesse um arquivista. É como se lá no seu cérebro tivesse um arquivista. Tivesse um cara que quando você tomava água, o cara que está organizando os arquivos pegasse o gosto de água e colocasse aqui, guarda água. Lembra do filme Divertidamente? Eu recomendo você assistir o filme Divertidamente depois dessa aula. Aí, o lugar de gosto da água, guarda aqui. O lugar que você lembra, o nome da pessoa, guarda aqui. O lugar, tudo que acontece no seu cérebro, na sua vida, desculpe, existe um lugar no seu cérebro para guardar. Quando você sofre uma rejeição, um trauma, um abuso na sua vida, seres humanos nasceram para ser rejeitados? Não. Seres humanos nasceram para serem traumatizados? Seres humanos nasceram para ser abusados? Uma criança, amada, ela foi feita para um adulto tocar na genitália dela quando ela tem 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 anos, foi feito? Então você vai descobrir uma coisa: traumas, rejeições e abusos não deveriam fazer parte da vida do ser humano. Por isso que não existe um lugar para se guardar isto. O arquivista pega a sua rejeição que você sofreu do seu pai, de sua mãe, da pessoa que você ama, a ferida emocional. Na próxima aula você vai entender muito sobre trauma. Pega essa informação, ele olha para ela e fala assim: rejeição do pai, rejeição da mãe, abuso, espancamento, violência, estupro. Onde eu guardo isso? Ele procura uma parte do cérebro para guardar. Não existe. Sabe o que ele faz? Ele coloca aqui. Fala, depois eu acho o lugar. Aí aquilo fica solto do seu subconsciente. Aquilo fica solto. Qual é o momento? Quais são os momentos, melhor dizendo, que você acessa essas cenas? No momento de estresse, cansaço e sono. Estresse, cansaço e sono. Então você foi rejeitada pelo seu pai, rejeitada pela sua mãe. No momento de muito cansaço, você está cansado, você está estressado, você passa por uma situação em que principalmente você não está bem. Isso que eu estou falando é o resultado de todo mundo passa por isso.
Agora tem um nível mais profundo de trauma, que você não precisa nem estar estressado, nem cansado e nem dormindo para acessar o trauma. Você é uma pessoa já adoecida e traumatizada o tempo todo, que eu vou falar isso daqui a pouco. Quando você acessa esses traumas, você tem as suas reações. Vamos falar, por exemplo, do sono. O que é o pesadelo? Todas as vezes quando você dorme, se você não dormir, deixa eu te contar uma coisa, se você ficar 7 meses sem dormir, você enlouquece. Você fica louco. Se você tivesse capacidade de ficar 7 meses sem nunca fechar os olhos, o tempo todo acordado, seu cérebro ia entrar num processo de loucura. Por quê? Quando a gente dorme, o nosso cérebro é exatamente como aquilo que a gente faz no computador quando ele está muito pesado. Quando o computador está muito pesado, o que o Windows forneceu, ou os sistemas operacionais forneceu para ele ficar mais leve? Ele é desfragmentado, ele passa um scanner nele, que ele dá uma limpeza, não tem uma... Hoje tem vários programas de limpeza. Pois bem, o sono é para organizar todas as informações que você passou durante o dia. Literalmente, quando você dorme, abre um ponto zero no seu cérebro e o seu cérebro começa a organizar todos os seus pensamentos, jogar fora o que não precisa. Por isso que seres humanos têm que dormir. Todo sonho que você tem à noite fala alguma coisa do seu dia. O sonho é uma forma, é o seu cérebro organizando as suas ideias. Aí você fala assim, mas eu nunca sonho. Isso não existe. Se você nunca sonhasse, você também ficaria louco. Só que você não lembra. Mas você está o tempo todo sonhando no momento que os estudiosos chamam, os cientistas chamam de sono REM. É quando o seu olho fica movimentando para lá e para cá. Se você pegar uma pessoa num sono REM, olhar bem perto dela, você vai ver que o globo ocular dela fica fazendo movimento direita, esquerda. É o cérebro, é como se fosse uma máquina ali dentro, funcionando para organizar o seu cérebro. Que é o pesadelo. O pesadelo é a hora que o seu cérebro acessa o trauma. Ele não sabe o que fazer. O pesadelo é uma tentativa frustrada de organizar o seu trauma. Não consegue. Aí você vai acessar esse trauma quando você está machucado. Inconscientemente você começa a acessar todas as suas rejeições. A gente vai falar isso na próxima aula com mais detalhes. Eu só quero agora apresentar para você que o seu cérebro sente a dor da rejeição como se fosse uma dor física. Pegaram aquelas pessoas e ligaram vários eletrodos no cérebro dela e mostraram cenas de quem a rejeitou, de casamento, de pai, de mãe, e ela se sente rejeitada. Porque a lente do rejeitado, o olhar do rejeitado é completamente diferente do olhar de uma pessoa. Todas as vezes quando você sofreu uma rejeição na vida, você sofreu uma rejeição do seu pai, você vai ter, na maioria das vezes, uma atitude inconsciente diante do seu marido e diante dos seus filhos. Você teve uma rejeição da sua mãe, você terá uma ação inconsciente diante da sua mãe, diante de uma figura feminina. A gente vai falar muito sobre isso na próxima aula. Mas o que eu quero hoje te mostrar é que foi feita uma experiência com essas pessoas, mostrando quais áreas do cérebro da pessoa era ativada na hora da cena que ele via quem a rejeitou. Ou fazendo uma conexão de uma imagem parecida com aquela pessoa que a rejeitou. Pois bem, tirou os eletrodos, deixou a pessoa dar uma respirada, né? Voltou de novo na mesma sala, ligou de novo os eletrodos. E aí agora, a pessoa foi passar agora por estímulos ou experiências de dores. Agulhadas na mão, fogo, sensações de dor. Agulhas, beliscada, fogo. Ela ter sensações de dores. E pasmem,
as mesmas áreas que acenderam na rejeição são as mesmas áreas que acenderam na dor física. Isso significa que quando uma pessoa sente uma rejeição, o cérebro dela lê aquela informação como se fosse uma dor física. Querido, foi feita uma pesquisa e descobriu que a dor da rejeição de um pai e de uma mãe é como se pegasse uma faca, enfiasse na perna de uma pessoa e puxasse a faca. A dor que a pessoa sente na hora que a carne dela é rasgada com uma faca é a mesma dor que ela sente quando um pai e uma mãe a rejeita. Tanto é que as pessoas chegam até a dizer: pastor, a dor que eu senti quando a pessoa fez aquilo comigo foi como se enfiasse uma faca no meu coração. E é mesmo, amado, é uma faca. É como se fosse uma faca dentro de você. E você sabe qual que é o problema? A pior ferida é aquela que não se enxerga. Porque, amado, se você tem um ferimento exposto, se você tem uma fratura exposta, se você tem uma queimadura, está ali, constatou, mostra, todo mundo está vendo. A pior ferida é aquela que ninguém enxerga. Aquela que nem mesmo você sabe que tem uma ferida na sua alma. Rejeição, amado, é uma ferida mesmo na nossa alma. E como eu já disse, o pior é quando você não consegue ver isso, amado. E como eu disse, a ferida da rejeição é terrível. Quem sofre com ela se sente rejeitado o tempo todo, internamente. Ele interpreta tudo o que acontece ao seu redor através do filtro da rejeição. Eu vou repetir isso. Pessoas rejeitadas pelo seu pai, pessoas rejeitadas pelas suas mães, pessoas rejeitadas pela sua família. E eu preciso que você entenda a seriedade. O que é isso? Querido, o ser humano precisa do amor da mãe dele. Por que é difícil? Eu já falei isso várias vezes. Tem gente que foi rejeitada pela mãe, mas foi uma rejeição da seguinte forma: a mãe não tinha tempo de cuidar da filha. Não tinha tempo, ela era viúva, divorciada, tinha que levantar de manhã cedo para trabalhar. Com certeza tem gente aqui desse jeito. Tem que levantar, deixa o filho na creche, deixa o filho na vizinha. Só que aquela criança, amado, eu já atendi centenas de casos. Aquela criança se sente rejeitada pela mãe. Ela não entende: por que me está me deixando nesse lugar aqui? Por que eu estou aqui? Eu não quero estar com essa pessoa. E pior, dura é quando a pessoa que está com ela machuca ela, abusa, espanca. A internet, a televisão passa isso todo dia, toda hora, meu irmão. E aí os anos passam, querido, é incrível. Eu já atendi pessoas com 60 anos de idade, sentindo uma dor de uma rejeição de um pai como se fosse ontem. E aí quando essa pessoa está com seus 30, 40 anos, eu nunca peço para ela procurar o pai e a mãe para falar o quanto ela foi rejeitada quando a mãe deixava na creche. Entenda, isso tem que ser resolvido. Você vai ter uma aula sobre isso. Eu sempre digo, você tem que aprender a resolver isso num atendimento com um conselheiro, numa cura pelo Espírito Santo. Porque se você sentar na frente da sua mãe e falar: mãe, todas as vezes quando você ia embora, eu ficava sozinho em casa, eu me sentia rejeitado. O que geralmente uma senhora de 60 anos vai falar? Você está louca? Eu sei o que eu passei para cuidar de você. Eu sei o que eu levantei de manhã cedo, de madrugada, para dar pão para você, para não deixar você morrer de fome. A pessoa que rejeitou, na maioria das vezes, não entende isso. Querido, a maioria das pessoas que te rejeitaram não vão entender o que fizeram com você. Por isso, uma das coisas que a gente ensina no aconselhamento, e você precisa ensinar isso para as pessoas, que na maioria dos casos, ela nunca vai estar diante daquela que rejeitou e vai ter uma resposta positiva. Exemplo, meu pai me rejeitou a vida inteira. Minha mãe me rejeitou a vida inteira. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Eu nunca sentei na frente do meu pai e falei: pai, por que o senhor fez isso comigo?
Todas as vezes quando eu estava na presença do meu pai, todas as vezes quando eu estava junto com meu pai, aqui comigo, gente, todas as vezes quando eu estava com meu pai, todas as vezes quando eu ia conversar com meu pai, eu já tinha resolvido isso com Deus. Eu já tinha passado por um aconselhamento com uma pessoa, eu já tinha conversado com uma pessoa, e essa pessoa já tinha resolvido isso comigo. Para quando eu chegasse na presença do meu pai, eu não estava com a expectativa que ele me aceitaria. Você vai ouvir muito isso de mim aqui nesse módulo. Querido, rejeição, amado, na maioria das vezes, a pessoa se sente o tempo todo rejeitada. E tudo que acontece em volta dela, enquanto é normal para todo mundo, exemplo, nós pastores. Quantas vezes eu estou cansado, preocupado, você está preocupado com uma coisa, aí você chega na igreja. Porque você, querido, você senta aqui, me responda. Se você tiver um problema, chateado, irritado, vivendo um problema sério na sua vida, você consegue entrar numa igreja dessa aqui, sentar, ouvir uma pregação e ir embora sem ninguém ficar sabendo o que está acontecendo com você? Você consegue? Consegue. Sim ou não? Você senta aqui, ouve uma pregação, não cumprimenta ninguém e vai embora. E um pastor consegue? Você acha que um pastor, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você está vivendo um problema seríssimo na casa dele, na vida dele. Ele chega numa reunião dessa, ele está aqui, ó, ele está preocupado. Aí ele passa pela pessoa, ele nem vê a pessoa porque está preocupado com aquele problema. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Eu estou preocupado, eu tenho que resolver uma situação. Mas como eu sou um pastor, como eu sou líder, todo mundo espera que eu cumprimente todo mundo, sim ou não? E aí quando eu passo pela pessoa, eu nem lembro, porque eu estou tão focado naquela situação, que eu não estou vendo quem está do meu lado. Quem tem problema de rejeição, eu nunca mais vou naquela igreja. Eu nunca mais piso naquela igreja. Porque o pastor teve a capacidade de passar por mim e nem me cumprimentar. O rejeitado, ele nunca consegue olhar para nada que não seja a partir da sua ferida. Geralmente, pessoas que não têm problema de rejeição, e tem gente que nunca sofreu rejeição, assim, não é que nunca sofreu, não teve a rejeição como uma situação séria na vida dela. Geralmente foram pessoas muito amadas pelos seus pais, muito queridas pelos seus pais, muito desejada pelo seu pai. Se você é essa pessoa, você tem que levantar as mãos 3 vezes por dia, dando glória a Deus. Uma pessoa que foi muito querida pelo seu pai, quando ele passa por uma situação de alguém que não dá atenção, isso é problema para ele? Não, ele pode ficar chateado, mas o mundo não acaba. O mundo não acaba. Amado, rejeitado, tudo que ele olha na vida é pela lente da rejeição. Rejeitar, a palavra rejeitar significa desprezar ou recusar. E a melhor tradução para rejeição significa não ser amado, não me amar. Não amar alguém ou não amar algo. E isso é sério, amado. Primeira coisa que você precisa entender: pessoas adoecem pessoas, pessoas curam pessoas. Eu vou repetir isso. Pessoas adoecem pessoas, pessoas curam pessoas. Existe um princípio quando você vai trabalhar com cura emocional, existe um entendimento que você tem que aprender quando você trabalha com cura emocional, é que a premissa para se entender as feridas emocionais é entender que toda ferida emocional começa a partir de uma outra pessoa. Ninguém fica com uma ferida emocional do celular. Mas celular me deu uma ferida emocional. Não, eu estou com uma ferida emocional terrível com a minha máquina de lavar. Você não tem noção, a ferida emocional, a rejeição que eu estou sofrendo da minha mesa de estar. O meu sofá da minha casa me deu uma rejeição terrível. Não, mano, ninguém fica ferido com coisas, machucado. A gente se fere com pessoas. Escute. E a gente se fere com relacionamentos significativos. Pessoas que significam para você. Como eu disse no início, você se fere com seu pai,
você se magoa com sua esposa, você se decepciona com sua mãe, você se não decepciona com gente que não está envolvido com você. Você precisa ter um vínculo afetivo para que você se sinta rejeitado. Isso significa, escute, ninguém adoece sozinho. Nós adoecemos a partir dos nossos relacionamentos. Nós adoecemos a partir dos nossos relacionamentos significativos. Eu sempre gosto de contar lá a história da Mical. Quem lembra quem é Mical? Você que leu a Bíblia ou assistiu a novela da Record? É a mulher de quem? De Davi. Só que assim, se você assistiu a novela da Record, eles pintaram assim a personagem da Mical como a Odete Reutemann, né? Assim, você toma raiva da Mical na história. E eu não vejo Mical assim, amado. A Mical, amado, depois você lê lá nos livros de Reis, ali você vai ver a história dela, 1ª e 2ª Reis. A Mical, amado, ela era uma pessoa, uma jovem, apaixonada pelo rei Davi. Teve a infelicidade de ter um pai doente, que era o Saul, que rejeitava a própria filha. E a Bíblia fala, quando o rei Saul viu que a filha dele amava Davi, ele imediatamente maquinou no coração: vou usar a minha filha para ser laço na vida do rei Davi, para ver se eu mato. O cara olhou para a filha dele como sendo uma artimanha que ele ia usar para apanhar Davi e produzir alguma coisa para matá-lo. E realmente o rei Saul fez várias coisas para tentar matar Davi através de Mical. Teve uma vez lá que ele pediu: olha, você vai matar tantas pessoas, você vai trazer tal coisa para mim, como sinal de que você matou tantas pessoas, e se você fazer isso, eu te dou Mical como esposa. Eu vou te dar ela como esposa. Estrategicamente, politicamente falando, o rei Saul era um rei. Saul era um rei. E Davi, casando com a filha do rei, se tornaria automaticamente o quê? Fazia parte da família real. Davi era um cara estrategista, ele era inteligente. Ele imediatamente recebeu, e até porque Mical gostava dele. E ele se engraçou por Mical. Mas a Bíblia fala que Davi nunca gostou de Mical. Tanto é que quando teve aquele problema lá, em que que Saul queria matar Davi, ele fugiu. Mical ajudou ele a fugir para ele não morrer. A Bíblia fala que Mical, que foi rejeitada pelo pai, foi muito rejeitada pelo rei Davi. A Bíblia diz que quando o rei Davi fugiu, deixou ela para trás, arrumou outra mulher lá, que foi Abigail. Davi não era fácil não, gente. E a Bíblia fala que Mical, que foi abandonada, rejeitada pelo marido, um homem amou Mical. Teve um homem que amou e que valorizou Mical como ser humano, como mulher. Quando Davi volta da fuga de Saul, e ele fica sabendo que havia um homem que gostava de Mical, e Mical pela primeira vez se sentiu amada por alguém, valorizada. A Bíblia fala que ele expulsou esse cara de Jerusalém. A cena, amada, é como se fosse uma novela mesmo. Mical chorando no meio da rua, os soldados de Davi pegando esse homem, expulsando ele de Jerusalém para não matá-lo, e Mical chorando, porque pela primeira vez ela tinha tido alguém que amasse. Com certeza houve ali um romantismo entre esses dois. A Bíblia fala que Mical se fechou numa torre e nunca deu filhos para Davi e se tornou estéril. Olha só o que acontece com alguém ferido na vida. Mical adoeceu sozinha, ou o pai e o marido dela adoeceu ela? O pai e o marido dela. A Bíblia fala que Mical se fecha numa torre e não quer conversar com ninguém. Um dia, a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, e a Bíblia fala que o rei Davi conseguiu pegar a Arca da Aliança, e o rei Davi, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e é verdade, quando viu a Arca da Aliança, ele pulava tanto, dançava tanto, que as roupas dele começaram a cair. A Bíblia fala que Mical olhou da torre e rejeitou Davi. Ela rejeitou por quê, meu irmão?
Porque ela era ferida com Davi. Então é fácil olhar para Mical e falar assim: ah lá, sua pecadora, insensível à dança profética, a Mical é uma incrédula. Não, meu irmão. Uma mulher que foi rejeitada, ferida igual ela foi, ela é incapaz até de dar filhos para o marido dela. Ninguém adoece sozinho, amado. Mical não adoeceu sozinho. Ser rejeitado pela sua família, ser rejeitado pelo seu pai, ser rejeitado pelas pessoas que mais você ama, amado. Isso cria dentro de você uma ferida tão profunda, amado, que te torna até estéril para a vida. Você se torna uma pessoa infrutífera. Se fecha na sua torre. Não consegue nem ver o mover de Deus na vida das pessoas. Por conta de quê? Por conta de feridas. E eu queria contar a história agora para vocês de um homem. E ao mesmo tempo tirar dessa história. É claro que essa história, a forma como eu vejo essa história, foi através de um livro que eu li chamado Família Ferida, Filho Ferido, do pastor Alcione Emerick. E esse entendimento que ele traz a respeito de José, que é o que eu vou falar agora, a história de José do Egito, é muito interessante. É claro que tem algumas coisas que eu também adicionei, mas José é uma das histórias mais difíceis de você olhar e perceber que se trata de um cara ferido. Que com certeza José é um homem ungido, amado. Com certeza, amado, não há sombra de dúvida que José é um cara abençoado. Mas escute, querido, ao mesmo tempo que José é um cara abençoado, ao mesmo tempo que José é um homem próspero, havia feridas na alma dele. José era um homem tremendamente usado por Deus, mas infelizmente carregava dentro de si uma ferida terrível com sua família, com seus irmãos. Você conhece bem a história de José, mas José era o filho, preferido do pai. Isso gerou ciúmes, nos outros irmãos de José. José teve muito problema com seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai. Seu pai Jacó viveu em uma família onde o pai se apegava também ao seu irmão Esaú. Ele já teve problemas com o irmão dele, porque o irmão dele era o queridinho do papai. E sem falar que Jacó vivia um casamento em guerra com suas duas esposas e o seu sogro Labão. José era filho preferido do seu pai. E havia ali um conflito familiar, porque Jacó faz uma túnica, dá para o seu filho José, representando a autoridade, representando realeza. E na verdade, quem recebia essas túnicas eram os primogênitos. E José não era um primogênito, mas recebeu do pai uma túnica, gerando o que nos irmãos? Muito ciúme. Depois vem lá o evento, depois da túnica, vem aquele evento do sonho, onde José tinha um dom de interpretação. Eu falei: não, esse sonho aí, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou o preferido por Deus, e vocês vão me servir, vão se prostrar diante de mim. Gênesis 37 fala isso: olha, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente, amado. Com isso, todo esse conflito que havia ali entre os irmãos de José, as 11 tribos de Israel, eles planejam assassinato, planejam definitivamente matar o irmão dele. Gênesis 37, 20 diz: e agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então quem será este sonhador. Olha só, amado. José era um cara rejeitado, amado. José sofreu uma rejeição da família dele? Com certeza. Impedidos por Rúben, Deus na verdade está no controle de tudo isso, porque Rúben não deixa que eles iam matar literalmente o irmão. Eles venderam uma caravana que passava ali, uma caravana que ia para o Egito,
E aí, depois que ele estava lá no poço, eles vendem José naquela caravana. Chegando no Egito, um homem chamado Potifar se afeiçoa por José, gosta de José e o leva para sua casa. José conquista a confiança de Potifar, mas aí tem aquela história onde a esposa de Potifar começa a seduzir José, e você sabe que ele resiste. Depois de certo tempo ele foge, é acusado pela mulher de Potifar. Mais uma vez José é abandonado, jogado mais uma vez numa prisão, e na cadeia ele passa por mais uma prosperidade. Faraó tem um sonho e José é a resposta para esse sonho de Faraó. E com essa interpretação José se torna o governador do Egito, mas na sua posição ele tinha agora dons, ele tinha posição, ele tinha sabedoria, e ele tinha uma forma maravilhosa de Deus usar ele. Mas é interessante que mesmo ele se tornando próspero, as feridas dele não estavam apagadas. José nunca voltou para casa. Você não acha estranho isso? José nunca voltou para casa. José nunca procurou seus irmãos. Por que não procurou? Já que agora ele tinha poder e ele podia buscar os seus irmãos. Mas escute, o tempo e a posição que José tinha não apagou as feridas dele. Essas feridas precisavam ser curadas em José. Eu queria que você lesse essa história comigo, que se encontra em Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, a quem está o Espírito Divino? Verso 39. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Verso 40. Você terá o comando do meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. José interpretou um sonho de Faraó, e que nesse sonho mostrava que haveria uma grande fome, mas havia uma estratégia revelada por Deus para que a fome que viria sobre aquele lugar não assolasse o Egito. José interpreta o sonho do Faraó, diz para o Faraó como ele poderia passar por aquela fome, e faria com que o Egito não sucumbisse naquele problema que aconteceria naquela região. Continuando o texto, e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Verso 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Verso 45. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do Faraó, ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Verso 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José escolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou trigo cozido nas lavouras das redondezas. Verso 49. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de amontoar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos, esposa de José. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Este filho
O nome que ele deu para esse filho é muito estranho. Manassés significa: Deus me fez esquecer o meu sofrimento e me fez esquecer a casa do meu pai. Esquecer do quê? Do passado, dos seus traumas familiares, da rejeição que ele sofreu de sua família. Eu me esqueço dos meus irmãos que fizeram isso comigo. Agora eu pergunto, será que ele esqueceu? 15 anos longe de casa, amado, 15 anos longe de casa. Arrancado da sua casa de modo traumático. Envolvido com ódio, com traição, com abandono, com prisões, com acusações. E isso é repetitivo na vida de José. Mas agora, amado, olha só o que ele se tornou. José se tornou o rei do Egito, o príncipe do Egito, o segundo maior homem do Egito. Ele tem filhos, e a primeira coisa que José faz quando ele tem um filho é traduzir na vida dos filhos, o nome do filho, o problema que ele viveu na vida. Deus me fez esquecer. Será, meu irmão? Eu só quero que você pare para pensar comigo. Você conseguiu vencer na vida, querido. Você conseguiu chegar num topo, literalmente, vice-presidente do Brasil. Mourão, você virou um Mourão. Você se tornou a segunda pessoa mais importante do Brasil. E a primeira coisa que você faz quando você vira uma pessoa importante é falar assim: olha, eu não quero lembrar de quem? Da minha família. Eu não quero lembrar. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu queria falar com você a respeito, a partir dessa história de José, eu queria falar a característica de uma pessoa ferida. Presta atenção. Toda pessoa ferida aborta relacionamentos. Toda pessoa ferida, olha aqui para mim. Uma das principais características de gente emocionalmente rejeitada na vida é que ele fala: não preciso de ninguém, eu vou colocar uma pedra nessa família, eu não quero saber de ninguém não. Mas tem crente que fala isso: eu não quero saber de falar o nome dessa pessoa aqui em casa. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que em casa tem uma regra: se falar o nome dessa pessoa na sala aqui, eu saio. Primeira coisa que evidencia que você é uma pessoa ferida na vida é quando você não quer saber de alguém. Eu não quero saber do nome dessa pessoa, não quero saber quem é essa pessoa, não me fala o nome dela. Olha só o que o texto diz em Gênesis 42. José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Porque ele acha que esse problema estava resolvido. José foi atrás da família dele, gente? Amado, José sabia que tinha um pai. Sabia ou não sabia? Ele era querido do pai dele? Então por que esse moço não foi atrás do pai dele, gente? Por que não mandou uma comitiva ir lá, gente? Por que não juntou uma comitiva, juntou lá, sei lá, um monte de gente, de soldados, falou: olha, eu estou indo lá na casa do meu pai. Nem que seja para quê, gente? Para esfregar na cara daquele povo que eu sou alguém. Mas muito pelo contrário, José falou: eu não quero saber de ninguém na minha vida, não. Eu esqueci esse povo, eu não quero saber desse povo, não. Quem conhece gente assim? Falou: não quero tocar no assunto dessa família mais. Amado, quando nós estamos feridos, a primeira coisa que a gente faz é matar as pessoas dentro da gente. Olha aqui para mim. Às vezes você não sabe, mas você é um assassino. Você matou essa pessoa dentro de você. Você matou essa pessoa do seu coração. Não quer saber de fulano mais não. Coloquei uma pedra, não quer saber do nome dessa pessoa. Meu irmão, meu querido, meu pai, quando matou meu irmão, em carência, você ouviu isso. Meu pai, quando matou meu irmão mais velho, o Adilson, ele ficou mais de 20 anos sem falar com meu pai. Se falasse o nome do meu pai, ele saía da sala. Ele falava: o dia que eu ver meu pai, eu mato ele.
Porque ele matou meu irmão, matou o filho dele. E aí tem uma história linda que talvez eu conte mais para frente, que agora no contexto não tem a ver muito. Os dois se reconciliaram, tem uma experiência linda de perdão. Mas meu irmão passou anos, amados, sem nem tocar no nome do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ser amigo da pessoa. Você não tem que ser assim, a pessoa queridinha dela, amigo de ficar o tempo todo junto, não, meu irmão. Mas você tem que resolver isso dentro de você. Seu coração não está fechado para ajudar a pessoa. Seu coração não está fechado para falar da pessoa. Você não sai do ambiente quando cita o nome da pessoa. E muitas das vezes você matou a pessoa dentro do seu coração. E diante de Deus você é um assassino. Porque a Bíblia fala, aquele que odiar o seu irmão dentro do seu coração é um assassino. 1 João fala sobre isso. Presta atenção, amado. Quando uma pessoa é ferida, tudo que ela deseja é ferir o outro também, com a mesma arma que ele foi ferido. Tudo que nós mais desejamos quando estamos feridos, é muitas das vezes até machucar o outro também. E uma das formas que a gente machuca é esquecer. Tudo que a gente quer, volto a repetir, quando a gente está ferido, tudo que a gente quer é esquecer a pessoa. Agora vamos ser sinceros mais uma vez. José era a segunda maior autoridade no Egito. Por que ele não foi atrás da família dele? Querido, José só foi encontrar sua família depois de 39 anos. José só foi encontrar sua família depois de 39 anos. José ficou 39 anos como rei do Egito, vivendo toda aquela história lá, que ele viveu ali no Egito, com Potifar, e ele reinou lá como no presídio, e depois ele se tornou, todo esse processo demorou 39 anos, ele nunca foi atrás da família dele. José, como eu disse, quis esquecer sua família, mas Deus não quis. Agora veja esse encontro, amado. José tem 39 anos, já se passaram 22 anos ali, e olha só, José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se ante dele, rosto em terra. Verso 7. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Respondeu ele, da terra de Canaã, para comprar comida. Como é que eles responderam? Como é que ele respondeu? Com dureza de coração. Dureza de coração. Presta atenção. Pessoas feridas abortam relacionamento. Não quero conversar com você. Que depender de mim, eu não quero assunto com você. Vamos continuar com essa história. Pessoas feridas vivem armadas e indiferentes. Primeira coisa que a gente falou é que pessoas feridas abortam relacionamento. Segunda coisa, pessoas feridas vivem armadas e indiferentes. Olha só o que o texto continua dizendo. Agora nós estamos falando do encontro de José com a família dele. José agora encontra a sua família, porque ele quis esquecer. Amado, foi ele que foi atrás? Quem trouxe essa família para encontrar José? Deus. Posso falar uma coisa para você? Todo cristão não fica fora disso. Você pode fugir do seu passado. Você um dia vai ter que encarar um pai que você odeia, uma mãe que você odeia, um filho que você odeia. E como é que você vai agir? Como é que você vai agir? Olha só o que o texto diz. Olha só a respeito disso. Pessoas feridas vivem armadas. Nisto José retirou-se. Quando viu os irmãos dele, começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com ele. É aquela história que você fala assim, ó. Você sai, vai lá e chora. Olha aqui para mim. Isso aqui é o choro que não resolve, gente.
Aquele choro que você sai da frente da pessoa e se esconde, vai lá e chora sozinho, esse choro não resolve não, meu irmão. Porque o choro que resolve é aquele choro que você faz na frente da pessoa. É quando você abre o coração e fala, eu estou machucado, eu estou ferida. Vocês fizeram isso comigo. E eu estou aqui para reconciliar, eu estou aqui para mudar isso. José escondeu. José foi lá para um quarto escondidinho. É o choro que não resolve. É o choro escondido. É o choro da indiferença. Pessoas que não se mostram. Pessoas que querem fazer tudo sem ninguém ver. Podemos estar até bem, todo mundo está olhando para você, parece que está bem, mas você está lá escondido no seu mundo de dor, de rejeição. Isso não resolve. Escute o que eu tenho para falar para você. No processo de restauração, amado, trancar a porta do seu quarto e achar que porque você está chorando sozinho, isso resolve, isso não resolve. Lembra quando eu disse para você que você tem que encarar certas coisas na sua vida? Em carência eu falei que aquilo que você não encara, aquilo que você não expõe, isso nunca é resolvido na sua vida. Muitas vezes a gente está até vendo uma pessoa, mas na verdade aquilo é uma performance, ela está alegre, ela está feliz, mas quando ela está sozinha, como José fez, a pessoa se retira e vai chorar. Volto a dizer, esse choro não resolve. E muitas das vezes, amado, nós queremos esconder a nossa dor. Nós queremos esconder a nossa dor, queremos esconder a nossa tristeza. E achamos que porque a gente está escondido, as coisas estão resolvidas. Não estão. Mais uma coisa. Volto a dizer, pessoas feridas abortam relacionamentos. José ficou longe da família dele. Pessoas feridas vivem armadas e indiferentes, não querem conversar, querem ficar isoladas, trancadas no seu mundo, chorar no seu quartinho, chorar na sua intimidade, mas ninguém conhece o genuíno coração da pessoa. Outra coisa, pessoas feridas aprisionam pessoas. Acontece toda aquela história lá, aonde José, o que José faz lá com a prata, com alguns utensílios? Faz o quê? Coloca dentro da mochila dos caras. Na hora que eles estão indo embora, a guarda dá uma revista lá e fala, vocês roubaram do rei. O José fez isso para pegá-los o quê? Presos. E a Bíblia fala que em Gênesis 42, depois você lê a história toda, e os deixou preso por 3 dias. Você imagina o que foi esses 3 dias, José lá, a crise na cabeça dele? Gente, eu pensei que esse negócio tinha resolvido. Agora o povo está aqui preso aqui comigo. A palavra de Deus disse que quando José reconheceu os irmãos dele, ele foi lá, pegou prata, ouro, escondeu na roupa deles, para na hora que eles forem saírem, os soldados achassem o quê? Que eles tinham roubado. E a Bíblia fala que José prendeu eles, deixou eles 3 dias presos. Escute, preste atenção. Não sei se você sabe o que significa a palavra perdoar. Quem sabe o que significa a palavra perdoar? Sabe o que significa a palavra perdoar, pastor Samuel? No grego original, a palavra perdoar significa deixar ir. Perdão significa deixar ir. Querido, quando você não perdoa uma pessoa, é como se você tivesse amarrada a ela. Onde você vai, ela está junto com você. Você não perdoou aquela pessoa, você está presa a ela. Você está presa. Quando você não perdoa uma pessoa, você está literalmente amarrada a ela. E curiosamente, se uma pessoa te machucou, se uma pessoa te traiu, você tem razão. Você foi abandonada, você foi rejeitada, mas no exato momento que você conheceu a Cristo, no exato momento que você se tornou cristão, querido, você passou a ter uma consciência de que o perdão que Jesus deu por você, agora é o que você vai fazer pelos outros. Ele ensinou isso em oração. Perdoa-as as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Olha aqui para mim,
Presta atenção no que eu estou te falando. Perdoa as nossas dívidas. E o texto sagrado continua dizendo, porque quando nós não perdoamos, Ele também não nos perdoa. A palavra perdão significa deixar ir. Por quê? Porque quando uma pessoa faz algo contra você, ela fica te devendo. Se ela está te devendo, ela está o quê? Presa a você. Você está devendo uma conta no banco. Você está livre, meu irmão? Toda vez que você joga o seu CPF, acontece o quê? Pam, trava tudo. Seu nome está no Serasa, no SPC. Na hora que você dá seu CPF, você está preso àquela dívida. Você não vai lá, você não passa na porta daquele devedor, você não encontra a pessoa. Você deve para uma pessoa do outro lado do Brasil. Brasil, nós só temos um CPF. Sim ou não? O seu CPF é o mesmo lá na Bahia, lá em Fortaleza, lá no Piauí, lá no Acre. É o mesmo CPF. Se puxar o seu CPF lá no Acre, seu nome está negativado. A ideia da falta de perdão é a mesma coisa. Querido, a pessoa que ficou te devendo. Mas a Bíblia fala que quando você não perdoa essa pessoa, escute, o texto sagrado diz que você está preso a ela. Isso significa que a pessoa te maltratou. Diante de Deus você está ligado àquilo de errado que ela fez a você. Se não bastasse ela ter te machucado, o fato de você não ter perdoado, não perdoar como cristão, você está preso a ela. Deixa eu te contar uma coisa aqui, que eu não sei se eu já contei isso aqui em uma outra aula minha. Quando meu pai matou meu irmão, eu tinha acabado de chegar de uma viagem, fazia um mês que tinha acontecido o assassinato. Na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu não sabia que tinha acontecido a tragédia. Eu cheguei de viagem e liguei para meu irmão, Adilson. Quando o Adilson atendeu, eu falei, e aí, Euripim? Seu pai matou nosso irmão. Ele falou, seu pai. Não falou nem nosso pai. Seu pai matou nosso irmão. Querido, quando ele falou aquilo, é como se o chão do meu pé se tinha desaparecido. Eu lembro que eu fiquei em estado de choque. Ele falou, olha, matou nosso irmão a 32 facadas. E ele está preso. E ele vai morrer na prisão. Você vai me ajudar a matá-lo? Eu lembro que eu perdi o chão, tinha um pessoal do meu lado assim, pegou o telefone, e eu chorava. E eu lembro que eu quis ficar sozinho. E eu lembro que lá na casa onde eu morava, em Uberlândia, eu morava em Uberlândia na época, tinha uma descida assim na calçada da casa que eu morava. E eu desci e eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu já era cristão, já sabia quem Deus era, e eu chorava demais. O que eu vou contar para vocês aqui, eu não estou dizendo que na hora eu entendi dessa forma. No decorrer da minha vida que eu fui entendendo essa visão. Tá? Eu não entendi na hora, assim, tudo com clareza. Depois, no decorrer da minha vida, eu fui amadurecendo a visão e fui entendendo a visão por completo. Hoje eu explico a visão com muita clareza, eu sei o que significa visão. Quando eu sentei no chão, eu fechei meus olhos. Quando eu abri meus olhos, eu não estava de olho fechado. Quando eu abri meus olhos, eu vi o Gólgota. E havia 3 cruzes. Jesus no meio, uma à direita e outra à esquerda. Quando eu olhei de perto, eu lembro que eu chorava e eu olhei Jesus. Quando eu olhei Jesus, eu vi que no corpo de Jesus tinha 32 facadas. E o pescoço de Jesus estava cortado. E eu ouvi uma voz. Eu senti cada facada do seu irmão na cruz. Eu senti cada facada do seu irmão. Eu senti a dor do seu irmão. E eu senti também a dor do seu pai. Se você não perdoar o seu pai, você está dizendo que eu não morri por ele também. Querido, quando eu não perdoo uma pessoa, eu estou dizendo, Jesus não perdoou você. Jesus não morreu por você.
Sabe o filme do Mel Gibson? Quem lembra do filme do Mel Gibson? Foi muito sofrimento? Foi muita dor? Foi ou não foi? Mas se nós fôssemos falar assim, 1000%, 0,1% do sofrimento de Jesus foi a dor física. 0,1% da dor que Jesus sentiu foi a dor física. A maior dor que Jesus estava sentindo não foi aquela. Ninguém vai conseguir relatar a verdadeira dor que Jesus sentia. Você conseguiria imaginar? O primeiro homem que nasceu foi quem? O primeiro homem que surgiu na terra foi quem? Adão, segundo as Escrituras. Pensa no último homem que vai dar o seu fôlego de vida antes de Jesus aparecer nos ares. No exato momento que Jesus aparece, o último ser humano que nasceu, porque nasce seres humanos de segundo em segundo. Segundo em segundo nasce seres humanos. Imagine quando Jesus aparecer nas alturas, um ser humano nasce. O primeiro homem que nasceu até o último homem que nasceu. Todos os pecados da humanidade estavam em Cristo Jesus. Todos os estupros, todos os assassinatos, todos os homicídios, todos os judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, todas as mulheres estupradas por noite por um louco assassino, todos os sentimentos de psicopata, tudo que um psicopata sente de ódio, imagine a mente de um assassino arquitetando o estupro de um bebê. Isso é inconcebível, não é? Jesus levou todos os pecados da humanidade nele. Então, na hora que Jesus estava na cruz, amado, sentindo, recebendo todo o pecado, a mente dele estava... O Espírito de Jesus, a cabeça de Jesus. Você imagina tudo aquilo sobre ele. Todos os pecados dos seres humanos que viveram na terra antes de Jesus, durante a vida de Jesus e depois da vida de Jesus, todos os pecados estavam sobre ele. E ele recebeu tudo, ele sentiu tudo. Ele sentiu todo o estupro, ele sentiu o que uma mulher, todas as mulheres sendo estupradas, todos os filhos sendo abortados, todas as rejeições, todos os ódios, todas as dores, tudo estava nele. Ele recebeu tudo. Não existe um único pecado que o ser humano tenha cometido no mundo que Jesus não tenha perdoado na cruz. Jesus perdoou só os seus pecados. Cada noite que uma garota de programa daquela deita ali, Jesus perdoou. Cada assassinato, cada aborto, cada agulha que entra na genitália de uma mulher, picando o filho dentro dela, Jesus sentiu. Cada estupro, Jesus sentiu. Então significa, amado, que quando eu vi aquelas 32 facadas no corpo de Jesus, ele estava dizendo, esse pecado do seu pai, antes dele cometer, eu já tinha perdoado. Quando você não perdoa alguém, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não existe para aquela pessoa. Por isso, amado, que pessoas que não feridas, elas estão presas a isso, amado. Elas estão presas, por isso que perdoar é deixar ir. Deixa essa pessoa aí, querido. Você não perdoa esse marido que te traiu, você está presa a ela, você está aqui, ó. Vem cá rapidamente aqui, ó. Vem alguém, um homem aqui, rapidinho. Aqui, ó, já está aqui já. Vem cá, pula aqui, chega aqui. Dá um pulo aqui em cima aqui. Isso. Você sabe o que é não perdoar uma pessoa? É ficar assim, ó. Ele está assim, ó. Perdão fazer isso contigo. Mas você está preso à pessoa. Se eu não tivesse perdoado meu pai, eu estava preso a ele até hoje. Eu perdoei. Mas não porque eu quis. É porque eu vi a cruz. Eu vi a cruz. Eu vi a cruz.
Eu vi o Cordeiro. Eu vi o Cordeiro naquela cruz. Eu vi todos os pecados do meu pai nele. Perdão, tá? Presta atenção. E eu ouvi uma voz. A voz do Pai falando. Eu senti a dor do seu irmão. Eu senti a dor do seu pai. E eu senti sua dor. Todos estão perdoados. Querido, pessoas que foram rejeitadas estão presas aos seus, aqueles que a rejeitaram, presos ao seu. José estava preso, amado. José estava preso. José estava lá bem, prosperando, Deus fazendo ele ter sonho, Deus fazendo ele ter visões, Deus fazendo ele interpretações, mas Deus olhava para ele e falava, José, você está aí. Todo mundo fica empolgado com o José, porque o José era um empreendedor, José fazia milagre lá no presídio, para o presídio prosperar, e Deus falava assim, mas não é isso que eu quero resolver na sua vida, José. Você pode ser a pessoa mais próspera do mundo, José. Não é isso que eu quero resolver na sua vida. Eu quero resolver o que ficou lá no seu passado. Deixa eu te falar uma coisa para você. Passado, escute. Pecado não confessado é pecado não resolvido. Você tem que trazer a luz. Você não tem que ficar entrando como José fez. José entrou lá dentro do quarto, chorou, limpou o olho e veio se vingar dos irmãos. Falou, pô, agora você vai ficar 3 dias preso vocês. Você prisiona pessoas com a sua falta de perdão. Aquele marido te abandonou, mas até hoje ele está preso aí na sua mágoa. Aquele filho te traiu, aquele filho não foi o que você quis, até hoje ele está preso aí no seu coração. Deixa aí, meu irmão. Deixa aí. Outra tradução para a palavra perdão, sabe o que é, pastor Samuel? Uma perda grande, é um perdão. É uma perda grande. Perde, meu irmão. Para que essa pessoa tem que te dar satisfação? Perde. Para que essa pessoa tem que te provar? Para que essa pessoa tem que te restituir? Perde. Perde, meu irmão. Eu tive que perdoar minha mãe. Eu nunca tive o dia das mães com ela. O que eu fiz que esses dias que eu não tive ela no dia das mães? O que eu tive? Eu tive que perder. Perde, amado. A Bíblia fala aquele que perde, acha lá. É perdendo, amado, que a gente encontra. Encontra, sabe o que é, amado? Paz. Pessoas que não perdoam, amado, se tornam pessoas presas, fechadas. Escute. Pessoas feridas não conseguem acreditar em mais ninguém. Olha só a história de José. Mandem alguém de vocês buscar seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Que quando aqueles irmãos viram eles presos, eles ficaram desesperados. Falaram, gente, ô seu rei, libera nós aí, porque meu pai já sofreu demais na vida. E eu tenho meu pai lá, e tem um filho mais novo dele. Eu falei, então fala o seguinte, traz esse filho mais novo para cá, que eu libero vocês tudo. Aí ele fala, se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. A alma ferida, amado, é uma alma que não consegue confiar em ninguém. Geralmente pessoas feridas, principalmente mulheres. Tem uma frase: homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Homens também que se decepcionaram com suas mães falam, mulher nenhuma presta. Geralmente decepção com mãe. Porque eles olham, como eu já disse, tudo que eles olham a partir das suas feridas, olham a partir das pessoas que te machucaram. Ficam armadas o tempo todo vigilantes. Tem muita dificuldade nos seus relacionamentos. Possuem relacionamentos marcados por brigas, rupturas, muita briga.
Presta atenção. Quando você olha para a história de José, primeira coisa que se aprende com a história de José, olha isso para mim. Presta atenção em mim. Primeira coisa que você aprende na história de José é isso aqui, ó. O que está escrito aí? O tempo não cura ninguém. Sabe esse negócio? Fala assim, não, vamos dar tempo. O tempo vai curar. Cura não, meu irmão. Muito pelo contrário. Minha experiência de aconselhamento, esse negócio de que o tempo cura, o tempo é pior, meu irmão. Sua alma fica petrificada. Você passa a não acreditar em ninguém. Escute, esquecimento não é sinônimo de cura. A unção do Manassés não existe não, tá, gente? Essa unção que fala que você tem que esquecer seus problemas, tem que esquecer não, meu irmão. Você tem que enfrentar. Ninguém vai resolver sua vida se não enfrentar o que tem que ser enfrentado, se não conversar o que você tem que conversar, se não abrir o seu coração e falar, olha, me machucou, me feriu, está doendo. Segunda coisa que você aprende com a história de José, não é porque você é cheio dos dons, não significa que esteja blindado às feridas da alma. Segunda coisa que você aprende com a história de José é justamente isso. Não é porque você está com a vida próspera, não é porque você tem dinheiro. Amado, o que eu conheço de gente que fala assim, ó, eu vou ficar rico, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ganhar dinheiro, eu vou esfregar na cara de todo mundo que eu vou vencer na vida. A pessoa constrói o futuro dela baseado numa ferida. Quem já viu gente assim? Eu vou falar para você, eu não vou depender de ninguém. A pessoa constrói a vida dela baseada em ferida. Futuro da pessoa, a faculdade que a pessoa tem, o sucesso da pessoa. E detalhe, geralmente pessoas que vencem na vida baseada em ferida, eles humilham as outras pessoas. Sabe aquele chefe que foi o gordinho rejeitado na infância? Aí quando ele fica rico, ele faz o quê? Humilha todo mundo na empresa. Geralmente pessoas que constroem o seu futuro baseado em ferida se tornam extremamente doentes. Então, Eurípides, qual passo eu tenho que tomar então na direção da cura? Quais são os passos que você precisa tomar na direção de você resolver a sua ferida, de você resolver a sua alma? Primeiro, amado, olha só o que diz em Gênesis 44:33. Não posso voltar ao meu pai sem meu irmão. Olha só, amado. Olha só o bisturi de Deus aí. Olha só o bisturi de Deus. O irmão de José fala exatamente isso. Está lá os 11 irmãos. Aí um deles se levanta e fala, não posso voltar ao meu pai sem meu irmão. Porque José queria fazer o quê? Deixar todo mundo o quê? Preso. Não conseguirei ver o mal que sobreviria ao meu pai. Me faça o seu escravo. Amado, quando José escuta isso, é o bisturi de Deus abrindo a ferida. Por quê, amado? Porque essa era a consciência que eles deveriam ter quando? Lá no passado. Não vamos fazer isso não, vai machucar nosso pai. Olha só a circunstância que Deus produziu, amado. Olha só a situação que Deus produziu. Deixa eu te ensinar uma coisa para você. Quando o seu coração abre para você perdoar alguém, quando você abre seu coração para perdoar sua mãe, quando você abre seu coração para perdoar seu pai, o amigo, seja lá quem for, Deus, eu quero perdoar, eu quero resolver isso, querido, você não vai atrás, você não tem que ficar produzindo circunstância, você tem que simplesmente se colocar na presença de Deus. José nem tinha o coração aberto para isso. José queria o quê? Esquecer. Agora imagine quando você tem um coração aberto. Pastor, meu pai me abandonou, fulano fez isso comigo. Querido, coloca seu coração diante de Deus, e Deus vai produzir uma situação em que você vai estar diante dessa pessoa, e Deus vai produzir um milagre de perdão ali. Seja sincero diante de Deus. Uma das coisas que Deus mais procura em todo ser humano é sinceridade de coração. Eu acho que eu já falei isso em outra aula minha. Sinceridade de coração. Seja sincero diante de Deus.
Seja sincero, fala: Deus, eu fui ferido, fui machucado, o Senhor já resolveu isso dentro de mim. Eu não estou entrando em muitos detalhes, amado, eu estou apenas mostrando qual que é o meu objetivo dessa aula, qual que é o meu objetivo dessa ministração. Eu poderia pegar a pior pessoa da Bíblia, o irmão do filho pródigo, e trabalhar um texto para mostrar o quanto, mas ali está claro que ele era machucado com o irmão, e tem vários outros personagens, mas eu peguei um personagem acima de qualquer suspeita, para mostrar para você, amado, que Deus está preocupado com o seu passado de ferida mal resolvida, que Deus quer mudar a sua história a partir da dor que você sente e que você quer resolver. Deus produziu uma situação na vida de José, amado, aonde os irmãos dele falaram para ele: José, não faz isso não, nosso pai vai sofrer, não deixa a gente preso aqui não, não pega Benjamim e prende ele não, José, nosso pai vai sofrer demais, porque esse Benjamim é o filho da velhice. Deus deu Benjamim para o meu pai, José, para alegar o coração dele. Na verdade não era nem José que estava falando, é Faraó. Faraó não prende o Benjamim não, Faraó, porque esse menino aí é a alegria do meu pai, porque meu pai sofreu demais. Quando José escuta isso, ele sabe: está vendo, Deus? Foi lá no coração, porque viu os irmãos sendo quebrantados. Agora presta atenção, amado. Primeira coisa que você precisa entender: para você ser curado, você tem que tomar uma decisão de ser curado. Primeiro passo na direção da cura: tome uma decisão de ser curado. Olha só o que Gênesis 45 diz: José não podia se conter e gritou. Não aguentou, amado, que estava dentro dele. Tirou a máscara, a exposição. Ou nós apagamos a nossa reputação, presta atenção, ou nós decidimos falar: eu não estou preocupado com a minha reputação, eu não quero saber se o povo está me vendo gritar, eu não quero saber se o povo está me vendo que José, amado, ele gritou, ele falou: eu não estou nem preocupado se eu sou o príncipe do Egito, eu vou gritar aqui agora. Ou nós pegamos a nossa reputação e trazemos para nós e falamos assim: olha, é minha reputação. Ou nós renunciamos nossa reputação e preferimos a nossa restauração. Eu vou repetir isso. Ou nós, escute, ou nós nos apegamos à nossa reputação, ou nós renunciamos nossa reputação, desejando a nossa restauração. Deus, eu vou gritar. Deus, eu vou chorar. Deus, eu não vou negar o que eu estou sentindo. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Ele gritou, amado. Amado, esse choro estava na alma de José quanto tempo? Muitos anos, amado. Muitos anos. Presta atenção. Negar o que você tem dentro de você é uma das piores coisas que alguém pode sentir. Deixa eu te falar uma coisa para você, conselheiro, você que está me ouvindo. Nunca diga essa frase. Esquece isso, para de sofrer com essas coisas. Não chora não. Não, para com isso, engole o choro. Não, amado, coloca para fora. Agora esse choro aqui faz diferença. Aquele choro trancado lá no quarto não fez diferença. Este choro aqui. E José preocupou com a reputação dele, amado. Amado, a Bíblia fala que todo o castelo escutou o grito de José. Ah! Naquele dia, José soltou um choro de mais de 20 anos guardado na sua alma. Um choro engasgado na sua alma há mais de 25 anos. O texto sagrado diz que ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia. Chegou ao palácio de Faraó. Presta atenção. Quando você for começar a entrar num processo de cura, que Deus vai fazer isso na sua vida, não negue o que você sente. Põe para fora. E outra coisa, dê nome ao que você está sentindo. Se você está chorando, eu não estou chorando porque fizeram isso comigo.
Eu estou chorando porque me rejeitaram. Estou chorando porque fizeram isso comigo. Olha só, Gênesis 45:4. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. Já pensou você chegar na frente da pessoa e falar assim: eu sou sua filha, aquela que você rejeitou, e eu estou aqui para te perdoar. Eu sou sua mulher, aquela que se abandonou há muitos anos atrás. Eu sou seu filho. José abriu o coração dele, amado. Presta atenção. A nossa dor tem nome. Sabe qual é o nome da nossa dor? Abandono, rejeição, abuso. Eu fui abusado, eu fui abusada. Eu fui rejeitado, eu fui espancado, eu fui traída. Olha aqui para mim. A pior coisa que você pode fazer por você é se calar. Eu não abri sua alma. Eu não abri seu coração. Eu não abri o que está acontecendo dentro do seu coração e falar: olha, eu não estou bem. Amado, quando nós não falamos a nossa dor, a nossa alma adoece. Salmo 32 diz: quando eu calei o meu pecado, quando eu fiquei em silêncio, os meus ossos apodreceram. O Davi estava falando que quando ele não abriu a boca dele para falar o que estava mal resolvido nele, deu problema até nos ossos dele. Qual é o problema nos ossos? Osteoporose. Ele teve osteoporose. Verso 45. Olha só que cena maravilhosa, gente. Olha que cena maravilhosa. Então ele se levantou, ele se lançou nos braços do seu irmão Benjamim, o abraçou e o choraram. Em seguida beijou todos os seus irmãos e choraram juntos, e só depois conseguiram conversar. Só depois conseguiram conversar. Você não consegue conversar porque você não consegue abrir sua alma. Você não consegue abrir seu coração. Toda essa cena ali, 3 dias, amado. 3 dias José ali, negando, fingindo, manipulando. Mas a Bíblia fala que teve um dia que ele não aguentou. E ele abriu, ele chorou. E ele nem conversou, ele chorou, amado. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Chore. Bem-aventurado os que choram. Amado, o choro, querido, é uma das principais ferramentas para o quebrantamento ali, naquele momento ali para eles. Não negue a sua dor da sua alma. Pare de querer ser o fortão. Você pode estar com 50 anos de idade, você vai chorar com seu pai de 70. Você vai abraçar ele e chorar. E só depois que você chorar muito, você vai conseguir o quê? Conversar. Às vezes a gente quer conversar para chorar. Não, chora primeiro. Amolece a sua alma, porque o choro vai amolecer a sua alma. Sabe aquele negócio quando a gente fica chorando antes de dormir? O que a gente faz? Não, deixa chorar, porque dá sono, né? Mas não é assim? Quando a gente é pai, os filhos gostam, a gente deixa chorar antes de dormir. Não, chora mesmo, anda numa conversa. Você já entra na conversa quebrantado, meu irmão. Não chega lá fortão, não, chega chorão. Não chega lá querendo ter razão, não, chega chorando. Chorando, chega chorando, chora. Só depois você vai conseguir conversar. 25 anos depois, José se conecta com sua família. Toda pessoa ferida está distante das pessoas que ama. Você ama essa pessoa aí, tá? Você não odeia ela, não. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: chora, irmão. Chora. Chora, irmão. Abre seu coração. Deixa a sua alma se quebrantar. Olha aqui para mim. Vamos olhar aqui, olha o que acontece. Olha esse José curado, olha só. Agora, pois, olha o que José fala. Olha só o que José fala. Agora, pois, não entristeçais,
nem vos pese vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque foi para a conservação da vossa vida que Deus me enviou antes de vocês. Gênesis 45. José tinha clareza do propósito de Deus, irmão. Depois que você perdoa, você consegue enxergar o propósito de Deus. Depois que você perdoa, você consegue ver que Deus estava o tempo todo no controle. Depois que eu perdoei meu pai, amado, eu consegui entender tudo. Eu consegui entender que a minha vida encontrou sentido até na tragédia do meu pai. Meu Deus. Depois que você consegue perdoar, amado, você consegue enxergar com mais clareza. E olha só o que diz. O que José fala? Não se preocupem com nada, pois o melhor do Egito será de vocês. Escute, meus irmãos. Quando a gente perdoa, a gente quer o melhor para a pessoa. Amém? Você ainda deseja o pior para alguém? Tem rejeição na sua alma. Você ainda deseja que essa pessoa se arrebente? Ainda tem ferida na sua alma. Você ainda deseja que essa pessoa seja... que Deus vai pesar, porque crente tem um negócio, hein? Crente tem uma santa vingança. Deus vai pesar a mão. Deus vai derramar fogo sobre isso, porque ai dele ter tocado no ungido. Aí Jesus falou, não, vou falar uma coisa para você, bateu na sua cara, dá outra para bater. Eu nunca vi esse discurso na boca de Jesus. O discurso pesa a mão porque eu sou ungido do Senhor. Não, é porque eu sou ungido do Senhor que tem que pesar a mão. Como é que você pode trair um filho de Deus? Não, é porque você é filho de Deus, pode ser traído. Quem é você para tocar no ungido do Senhor? Não, é no ungido do Senhor que é tocado, é ungido do Senhor. É porque o ungido do Senhor consegue o quê? Perdoar. O ímpio odeia. Quem não conhece Deus petrifica a alma da pessoa arranca o nervo da alma dela. Não se perdoa. Amado, isso aqui é lindo. Um dos maiores milagres que você pode viver na sua vida é o processo do perdão, amado. O maior milagre que alguém pode experimentar na sua vida é perdoar a pessoa que te machucou. Um dos maiores milagres que você pode viver é perdoar você mesmo, perdoar você pelos seus equívocos. Ah, mas como é que eu fiz isso? Você é pecador, só você poderia fazer isso. É isso que transforma. E a gente ser resposta na nossa geração. É isso que dá sentido à nossa vida. Amado, se você deseja ser usado por Deus, se você deseja que Deus te use, entenda. As mesmas experiências que causou dor em você, as mesmas experiências que causou ferida na sua alma, são justamente essas feridas que vão ser usadas para você curar outras pessoas. Se você é uma pessoa abandonada, se você é uma pessoa rejeitada, se você é uma pessoa ferida, entenda, é justamente você que Deus quer usar para curar outras pessoas. Mas para isso você precisa se deixar ser curado. Para isso você tem que parar de ficar amando odiar essa pessoa. Você tem que parar de ficar gostando de falar mal dessa pessoa que te feriu. Perdoa, meu irmão. Perdoa. Amado, eu sou prova do amor de Deus. Como é que alguém, humanamente falando, consegue perdoar o próprio pai que matou o próprio irmão de uma forma tão brutal e odiosa? Amado, se Deus fez isso na minha alma, Ele vai fazer na sua. Ele existe. O Espírito Santo dele está aí, derramado na sua vida, para te dar capacidade para perdoar quem te machucou, quem te rejeitou, quem te abandonou. Seu passado de dor, seu passado de medo, seu passado de vergonha, pode ser o seu maior testemunho de alegria e honra. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. Eu queria agora orar com você. Tem pessoas aqui, amado,
que estão presas a outras pessoas do passado. E tem pessoas aqui que estão como Manassés. Deus, eu quero que o Senhor me faz esquecer. Deus quer que você esqueça? Amado, Deus não é maconheiro, gente. Deus não é maconheiro. Eu sempre falo isso, mano. Tem uma coisa que líder de louvor tem mania de fazer. Meus irmãos, agora nós estamos aqui na presença de Deus. Vamos esquecer tudo. Não, isso é maconheiro. Não sei se você sabe, a cannabis, ela age, o efeito da cannabis, o efeito da maconha é um só. A maconha age lá na sua amígdala cerebral, afetando a sua memória a curto e a longo prazo. Todo maconheiro não lembra de nada. Todo maconheiro é sem memória, ele esquece. Deus não tem cannabis para você. Ainda que a figueira não e a vide não deu o seu fruto, eu vou louvar. Então, o líder de louvor, ele tinha que começar assim, ó, porque faz muitos anos que eu não dirijo louvor. E quando eu dirigia louvor, eu não tinha essa consciência. Eu queria dirigir um louvor e eu ia começar o louvor desse jeito. Amém, meus irmãos? Bênção de Deus. Começamos o nosso culto agora, nós vamos ter um tempo de adoração. Eu gostaria que agora você lembrasse daquele endemoniado do seu marido, aquela possessa da sua mulher, aquele patrão endemoniado que você tem. Lembrou dele, lembra dele. Liga seu celular aí, liga seu celular. Eu quero que você veja a foto dele. Vai lá no WhatsApp, no Facebook. Olha para a cara desse possesso endemoniado. Olha para ele. Lembrou, lembra tudo que ele fez na sua vida. Lembrou? Agora louve ao Senhor. Agora louve a Deus. Louvar a Deus não é esquecer. Louvar a Deus é. Tanto é que Jesus fala exatamente isso. Quando você for me oferecer uma oferta. E oferta não é só dinheiro. Pode ser um louvor, pode ser o que for. Quando você for me oferecer alguma coisa, antes de você me oferecer, lembra de quem te machucou. Lembra se você está devendo alguma coisa que seu irmão está devendo para você. Vai lá, resolve para depois você vir. Jesus pede para lembrar. Um dia Deus chegou para Caim. Caim, onde está o seu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer fazer você esquecer sua dor. Deus quer fazer você lembrar e deixar isso no altar da cruz, deixar isso aos pés da cruz. Falar, Deus, eu quero que o Senhor trate isso no meu coração. Deus não quer fazer você esquecer de suas dores, amado. Deus não quer fazer você esquecer de suas mágoas. Deus quer fazer você lembrar para tratar isso na cruz. Para quando você lembrar, não é lembrar com dor. Pastor, o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar é não lembrar com dor e com mágoa. Se ainda há mágoa dentro de você, se ainda você não quer saber o nome da pessoa, você quer mudar de rua, você não quer nem estar no ambiente que ela está, seu coração está magoado. Tem ferida na sua alma, você está preso a essa pessoa. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. Onde você estiver agora, você que está vendo esse vídeo, eu queria agora convidar você a baixar a sua cabeça, onde você está. E que você sondasse seu coração. O que você está tentando esquecer? Você está buscando a unção do Manassés. Essa unção não existe não, meu irmão. Essa unção que faz a gente esquecer as coisas não existe não, meu irmão. A unção nos faz lembrar. A unção faz a gente lembrar. Lembra aí? A palavra de Deus, quando fala da igreja de Efésios, a primeira coisa que Deus fala para a igreja de Efésios é: lembra onde você caiu. Deus sempre quer que você lembre. Puxa a memória aí, quem que te machucou. Eu queria convidar você agora a colocar isso diante do seu Deus, diante do nosso Deus, e falar: Deus, produz uma circunstância. Produz uma circunstância. Produz uma situação que o Senhor possa me fazer encontrar com essa pessoa. Me fazer encontrar com essa pessoa. Eu não vou produzir. Eu não vou produzir. É o Senhor que vai produzir. Amado, eu tenho dezenas de testemunhos. Como eu vou dar outras aulas para você, eu não vou contar esses testemunhos, mas eu tenho dezenas de testemunho pessoal na minha vida, de como Deus fez eu reencontrar algumas pessoas, como Deus fez eu estar diante de algumas pessoas e perdoar e pedir perdão nessa noite, amado.
Começou um novo tempo na sua história, onde Deus vai curar. E eu queria agora, profeticamente, pela unção do Espírito Santo, colocar a mão no seu coração agora, colocar a mão na sua alma agora, e pedir o Espírito Santo para derramar sobre você uma unção, aonde essa unção vai te capacitar a lidar com essa dor. O Espírito Santo vai te capacitar a lidar com essa rejeição. O Espírito Santo vai te capacitar a lidar com essa mágoa. O Espírito Santo vai te capacitar a lidar com essa dor. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te capacitar a lidar com esse sofrimento. E você vai encontrar um lugar em Deus de amor, de perdão que você nunca encontrou. Renuncie esse sentimento nessa noite. Fala: Deus, eu renuncio a essa dor. Eu renuncio a essa raiva. Eu lembro agora do mal que fizeram para mim. E o Senhor vai me dar agora um coração pronto, Deus, para mim estar na sua presença, sendo canal de bênção na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus.